Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo. Como vai? Paulo, você está sem áudio. Ainda não. Está fechado o seu áudio. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, mas eu acho que não. Não, é você que tem que abrir. Aê! Ué, Isso. Paulo, cadê? É levantar a tela. Agora sim, perfeito. Paulo, então eu vou trazer o nosso convidado. Hoje nós vamos trazer aqui, vamos falar a Mauri Polak. A Mauri Polak é o seguinte, ele vai falar, nós vamos falar sobre privatização da Sabesp. Ele é especialista em saneamento, mestre em planejamento e gestão de território, engenheiro, conselheiro do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, que é o Instituto Ondas, e pesquisador da Universidade Federal do ABC. Então, já vou aqui colocá-lo na tela. Boa noite, Maurício. Seja bem-vindo. Como vai? Boa noite, é um prazer estar aqui na TV 247 com você, André, e o Paulo Moreira Leite aqui com vocês. Paulo, é contigo. Boa noite, Amauri. Muito bem, é um prazer e uma alegria estar aqui. Nesse dia muito importante, quando se começa, quando se coloca um debate sobre a privatização da Sabesp, uma das maiores empresas de água do mundo, uma das maiores estatais brasileiras, que eu não sei a sua formação, mas, enfim, os engenheiros brasileiros, meus colegas de USP, quando eu fazia ciências sociais, não era tanto a área de exatas, tinha um orgulho de algumas empresas que eram molas do nosso desenvolvimento, tinha um compromisso assim com a sociedade brasileira. Uma delas é a Sabesp. Bem, agora nós tivemos essa decisão. Eu queria que você avaliasse isso, como é que você examina isso, qual a análise que você faz, o tamanho desse desastre, se ele é reversível, enfim. Depois a gente comenta mais um pouco, mas eu queria uma avaliação geral sua. Fique à vontade para falar da Sabesp, do que foi feito, que realmente é uma... Não, perfeito, Paulo. Bem, minha formação é engenheiro, também fiz História na USP, e tive uma carreira de mais de 30 anos dentro da Sabesp, já estou aposentado há algum tempo, e é uma lástima, é algo que entristece de sobremaneira todos aqueles que passaram pela Sabesp, todos aqueles que são atendidos por essa empresa, que é a líder, como você disse, é uma empresa líder no Brasil, não só, né, no Brasil, na América Latina, é tido como uma das melhores empresas de saneamento do mundo. E uma empresa de economia mista, capital sob controle acionário do Estado, e que foi ontem, né, digamos assim, foi um espetáculo dantesco, né, o que aconteceu ontem na Assembleia Legislativa. Né? Primeiro, uma truculência desmedida por parte da Polícia Militar para conter algumas pessoas que estavam na galeria da Assembleia para protestar contra a privatização. As pessoas estavam protestando, fazendo seus cânticos, fazendo as palavras de ordem, algumas pessoas estavam um pouco mais exaltadas, mas a reação foi desmedida e com, digamos, com incentivo, o beneplácito do próprio presidente da Assembleia, deputado André do Prado. Eu estava na galeria e todo o plenário, galeria, todo o prédio da Assembleia Legislativa ficou tomado por gás de pimenta e provocou uma série de reações. Muitas pessoas são alérgicas ou têm problemas respiratórios, aí passaram muito mal, né? Deputados que são idosos. Então, a Sabesp tem uma história vitoriosa, Paulo e André, todos aqueles que nos ouvem e nos veem. É uma história de 50 anos e que teve muitas conquistas. Né? Para chegar nesse grau de reconhecimento internacional, houve a dedicação de muita gente, milhares e milhares de trabalhadores e trabalhadoras que passaram por esses 50 anos de empresa e que, de certa forma, parece uma coisa assim que se introjeta na alma das pessoas,
essa defesa do saneamento público, a defesa de que toda pessoa deve ter direito à água e a um esgotamento sanitário digno. E a empresa, ela sempre se pautou por essa linha, né? Ela tem essa missão muito clara, né? E o fato dela ter 50,3% do capital com o Estado, né, e o restante a negociado nas bolsas de Nova York e São Paulo, sempre fez um certo equilíbrio nos pratos da balança da empresa. Ela tem uma rentabilidade, oferece lucro, mas ao mesmo tempo ela atende à função social para a qual ela foi constituída, a função de atender as pessoas, não importando a sua categoria social, não importando a sua localização. É uma empresa que está muito próximo de atingir a plenitude no atendimento em todas as 375 cidades onde opera. Hoje ela já conseguiu dar 100% de água e mais de 90% de esgoto coletado em 310 cidades. É muito próximo de atingir isso. Todos aqueles requisitos, né, que se normalmente faz para defender uma empresa que deve ser privatizada, ela simplesmente não atende. Ela é superavitária, repassa dividendos para o Estado, em torno de 400 milhões de reais por ano nos últimos 10 anos, investe muito, investe mais de 1/3 daquilo que é investido em saneamento no país inteiro, tem resultados bons, é benquista pela população. A última pesquisa de avaliação que foi feita a pedido da agência reguladora mostra 83% de satisfação na sua área de atendimento. Então, isso nem na minha casa. Na minha casa eu tenho esse índice de aprovação. Perdão, né? Isso exatamente. Então, você percebe o seguinte: ela tem, na verdade, aquilo que Tarcísio promoveu, né, foi uma autorização para a privatização. Foi isso que está naquele projeto de lei que foi aprovado ontem. Mas isso não significa que ela está privatizada. Há um longo caminho para isso. O saneamento não é uma, digamos, não tem um caminho linear, é algo que precisa ser negociado município a município, que precisa ser trabalhado em todos os 375 municípios, e principalmente naqueles que são os maiores. Na verdade, a Sabesp, ela é superavitária na operação de pouco mais de uma dezena de municípios. Os demais são, de certa forma, deficitários. Ou seja, o embate se dá agora dentro dos municípios, se dá também na esfera judicial, porque há uma série de ilegalidades, uma série de fatos estranhos, né? Desde um diretor-presidente que veio de uma empresa que é possível compradora da Sabesp, até situações em que nós temos aí um descontrole absoluto dentro da empresa e destruição da cultura interna, que é uma cultura muito sólida, muito forte, e é isso que essa atual gestão dos Tarcísio está promovendo dentro da empresa. Mauri, eu queria colocar uma questão, porque a Sabesp é uma empresa que as pessoas aprenderam a respeitar, porque todo mundo lembra, todo mundo já viveu aquele país onde faltava água, aonde, né, cadê a gotinha, piada, tinha até música de carnaval, né? E de repente acabou essa piada, não existe essa piada em São Paulo, a Sabesp funciona, e certamente é um exemplo para o Brasil e tudo isso. Enfim, é um problema resolvido. E claro que com essa decisão vai começar esse problema. E agora, considerando o resultado da empresa, o que eu estou espantado, a gente pode dizer que foi uma reação boazinha demais? A gente pode dizer que, assim, eu esperava, assim, não, vou te falar, vou perguntar e você me diga assim, se eu estou exagerando. Mas, enfim, não sei se a população tem que ter resistido, enfim, eu vou falar uma coisa, porque a Sabesp ela é uma estatal que está na tua vida cotidiana. Mais que qualquer outra, depois de água, meu, se você tivesse um estatal de feijão, como não tem água, né? Então, como é que é isso?
Assim, vocês esperavam mais? O que foi assim? Acho que, será que a população não foi informada devidamente do risco que estava correndo, que está correndo? O que aconteceu? Enfim. Eu creio, Paulo, que é o seguinte, esse processo nós estamos numa batalha contra essa privatização desde o início do ano. Aliás, cabe destacar o seguinte, que Tarcísio, né, diz aí, do alto da sua glória, né, de que sempre disse que iria privatizar a Sabesp. Não está no seu programa de governo nenhuma linha a respeito. Opa. Ele, quando começou, isso não está, você pode procurar no site do TRE, não há nada. Aliás, a palavra Sabesp sequer aparece no programa de governo dele. E, quando ele fala de saneamento no programa de governo, você podia trocar assim, põe estado de Tocantins, seria a mesma coisa. Ele colocou uma coisa absolutamente genérica. Você podia falar Goiás, eu vou fazer Goiás. Isso, é a mesma coisa. Então, quando ele começou a falar de privatização, na campanha, as pesquisas internas da sua campanha identificaram uma reação negativa. Então, peraí, vamos mudar o discurso. Vamos dizer, olha, vamos estudar, até num debate, eu não sei se foi no debate final, ou no primeiro dos debates que os dois candidatos finalistas fizeram, Haddad perguntou a respeito disso, ele saiu na tangente e disse, olha, é uma empresa boa e tal, não sei o quê, mas vamos estudar, eu não tenho nenhum preconceito, ideia preconcebida. Ele saiu tangente. Tá. Então, isso pode ser recuperado nos vídeos dos debates aí deles. E depois, quando ele, de fato, né, assumiu o comando do governo, já foi para cima dessa privatização. Nós nos organizamos, já estávamos, de certa forma, organizados, e mobilizamos muita gente. Por exemplo, nesse mesmo momento, agora está havendo um debate na Comissão de Justiça e Paz, está sendo feito um debate. Eu fui, pessoalmente, para dezenas de câmaras municipais, dezenas de audiências públicas em vários locais do Estado, desde Registro, Jandira, Mauá, Osasco, Guarulhos, Franca, Hortolândia. Estivemos em dezenas e dezenas de cidades no interior afora. Houve também um plebiscito. Entre setembro e novembro foi feito um plebiscito, e isso foi uma mobilização interessante, junto com várias categorias, com metroviários, com os ferroviários, outras categorias, né, entidades sindicais, promoveram um plebiscito no estado inteiro, cerca de 900 mil pessoas votaram, era um plebiscito simples, era a favor ou contra a privatização da Sabesp. Esse plebiscito deu 99% contra, ou seja, 900 mil pessoas, de alguma forma, tomaram conhecimento a respeito desse assunto e se manifestaram, mesmo que fosse num plebiscito, digamos, autogerido, houve essa manifestação da população e houve uma mobilização. Nós formamos comitês em vários locais do interior afora e na região metropolitana de São Paulo, na Baixada Santista, que fizeram essas mobilizações, fizeram discussões a respeito. Eu creio que houve uma interdição também, Paulo, do debate na chamada grande mídia, né? Dia sim, dia não, saía no Estadão uma notícia, olha, que bom que vai privatizar a Sabesp, e editorial, né? E vinha aí, eu vou colocar, né, bem claramente, especialista em saneamento, Paulo, que nunca trabalhou mesmo na Sabesp, né, ou o especialista que passou pela presidência da Sabesp, e depois sai lustrosamente, né, dizendo que é especialista em saneamento. O cara passou pela presidência da Sabesp, indicado politicamente por algum governador, e nunca, de fato, acompanhou, né, um serviço de manutenção, nunca pisou no barro como a gente pisou. Né? É muito fácil dizer que é especialista em saneamento quando você está no gabinete refrigerado da sede da empresa e faz, né, o que quiser, é um agente político. Então, muita gente especialista em saneamento chega e fala, olha, tem que privatizar que é bom. Aí, o debate ficou interditado em muitos lugares, né? Mas a gente conseguiu fazer um diálogo com a população. E, de forma geral, principalmente depois do
do desastre, né, que foi o apagão da Enel, Paulo, nós recebemos uma adesão, uma solidariedade de muitos lugares que eu jamais esperaria. Por exemplo, ex-prefeitos de cidades do interior que são operados pela Sabesp entrar em contato conosco. Bom, eu quero que vocês venham aqui, vão fazer um debate aqui que eu quero continuar. Quero que a cidade aqui que seja, não seja privatizada. Tá? Isso. Eu acho o seguinte, em grandes capitais do mundo, metrópole, do mundo capitalista, aquele que as pessoas gostam de falar, que é exemplo, reverteram as privatizações. As empresas de saneamento foram reestatizadas, foram criadas outras. Eu queria que você falasse um pouco desse processo. Porque, assim, a gente está embarcando, tem uma discussão ideológica que existe, mas é uma canoa furada no sentido... Não está sustentando isso aí, essa moda não vem mais de lugares que inventaram essa moda. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque, assim, são 300 cidades que já abandonaram, que até mais. Mas eu li aqui, mais de 300. Fala um pouco disso, porque eu acho que é uma coisa para as pessoas terem noção. Não é uma conversa assim, sem base, uma conversa totalmente... Faz sentido isso. Nós temos acompanhado pelo Observatório Nacional de Direitos à Água e Saneamento, do qual eu sou conselheiro, o ONDAS, é uma entidade que reúne acadêmicos, gente que, de fato, né, trabalhou com saneamento a sua vida toda, né, e nós temos trabalhado muito com isso. E não existe, né, experiência no mundo que mostre, por exemplo, que com a privatização houve um avanço significativo em termos de atendimento da população. Tá? Há avanço, há lugares que funcionam, tá? Mas condições muito específicas. De forma generalizada, há insatisfação da população porque as tarifas sobem muito acima da inflação. Os serviços não são, os investimentos que são prometidos não são executados, não há transparência, o controle é extremamente difícil, as agências reguladoras ou órgãos reguladores ficam cooptados pelas empresas de saneamento. Então, é um desastre de forma geral no mundo. Por isso existem exemplos de reestatização a centenas, são muitas centenas no mundo afora. E não é dizer assim, é só na América Latina, ou é só aqui. Não. Baltimore, uma das maiores cidades norte-americanas, Atlanta, Paris, Berlim, Setúbal, que é uma cidade vizinha de Lisboa, né? Na Espanha, nós temos cidades também vizinhas a Barcelona, cidades de 300, 400 mil habitantes que reestatizaram também os serviços. Joanesburgo, Jacarta, na Indonésia. E os exemplos são as Minares, né? Buenos Aires, La Paz, aqui na América do Sul. Há um movimento contrário. Paulo, até aquele lugar, né, idolatrado pelos neoliberais, que é a Inglaterra de Thatcher, né? A Thatcher fez a privatização do saneamento em 1988, 35 anos atrás. Naquela época, e você deve se lembrar, foi feito logo depois uma campanha, né, para despoluir o rio Tietê, dizendo, não, o rio Tietê tem que ser que nem o Tâmisa, todo limpo, lindo, maravilhoso, com peixe, as pessoas não tem cheiro, né? Aquele negócio maravilhoso. Quando foi feita aquela campanha, em 1991, o rio Tâmisa tinha o saneamento inglês tinha sido recém-privatizado. Então, o rio Tâmisa, despoluído, era fruto do trabalho de uma empresa pública de saneamento inglesa. Foi privatizado. Agora a empresa Thames Water, que está lá há 35 anos. O lucro deles é absurdo. As tarifas subiram 40% acima da inflação. Você imagina pagar em libras 40% acima da inflação do que pagava antes, né, em 1988. E uma correção monetária. Aqui tem... Paulo, deu nosso horário, Paulo. Então, deu nosso tempo. Isso, eu pedi para você, professor, fazer uma geral para a gente e finalizar. Tá bom. Infelizmente. Para finalizar, desculpe, eu estou extrapolando um pouco aqui. Mas então, eu vou falar, esse exemplo da Inglaterra é incrível. O rio Thames agora está poluído, porque os caras não fizeram investimentos.
atrasaram investimentos. Os lucros são altíssimos, os investimentos não chegam nem a 10% dos lucros que foram retirados nesse período. As praias inglesas estão vetadas por conta da vulnerabilidade péssima. É isso que a gente vai olhar. 35 anos deu nisso. Será que a gente quer a água desse jeito aqui em São Paulo, daqui a 30 anos? Porque, na verdade, o que o Tarcísio quer é que a empresa fique até 2060, escravizando a gente até 2060. É isso que ele quer. É um absurdo. Então, a gente não pode permitir isso e nós vamos batalhar, município a município, nós vamos batalhar no jurídico e vamos fazer essa reversão desse processo e venceremos o Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. Imediatamente, o que vocês vão fazer? Eu quero saber, porque está muito urgente, está muito quente. O que vocês vão fazer assim imediatamente? Está chamando a população? Está concordando? Sim, a mobilização social irá se intensificar, sem dúvida alguma, e agora o assunto tomou as manchetes, né? Ainda mais com todo o evento que aconteceu ontem. As manchetes foram centralizadas nesse sentido, nós vamos aproveitar isso para ampliar a mobilização social. Há uma frente jurídica, nós temos várias ações, infelizmente o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo não tem acolhido algumas dessas manifestações, provavelmente nós vamos levar isso a Brasília, ao STJ, ao STF, e temos também o trabalho nos municípios. Como eu disse, São Paulo, o capital, é quase metade da receita da empresa. O município é o poder concedente, não é o Estado dono. Veja, o que está sendo feito é uma espécie de conto de vigário, porque está se vendendo uma empresa que ela não tem propriedade, ela tem ativos que, ao final do contrato de concessão, retornam para o município. O município de São Paulo termina o contrato em 2040. Tudo aquilo que está aqui feito pela Sabesp até 2040 retorna e é de propriedade do município. Os ativos todos, as tubulações, as bombas, os reservatórios, é tudo do município. Então, o que está sendo vendido são contratos. E para que isso siga adiante, os municípios têm que concordar com os contratos, têm que fazer aprovar nas câmaras municipais novas leis, aprovando a contratação de uma empresa privada para prestar serviço de saneamento. E nós vamos batalhar município a município. Não resistir a isso? É isso aí, né, Paulo? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, a Janete, comentou isso, né? Mobilização em massa nas ruas, né? Precisamos tomar as ruas e mostrar que a população de São Paulo, né, tem ali um sentimento do que é uma estatal que cumpre uma função social importante. Paulo, já deu nosso tempo, eu agradeço a você, ao professor Amaury também, muitíssimo obrigada. Já fica o convite para o retorno, né? Acredita. Agradeço, estamos à disposição. É um prazer enorme falar com o 247, Guerreiro, e estamos juntos aqui nessa luta. Estamos à disposição a qualquer momento, tá? Obrigado, gente. Muitíssimo obrigada, muitíssimo obrigada. Obrigado a vocês. Beijo para vocês, até logo. Muito bem, vamos lá.